Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, tal como prometido, cá estamos para nesta tarde trazermos uma exortação acerca da Palavra de Deus que está contida no segundo livro de Crônicas, capítulo número 20. Portanto, o nosso estudo, a nossa meditação estará em torno, terá como pano de fundo o capítulo 20 do segundo livro de Crônicas, onde encontramos uma história, tanto uma narrativa, que muito se assemelha, que pode servir de base e de alento, esperança, confiança para aquilo que temos vivido nos últimos dias, fruto do confinamento a que nos encontramos por conta desta doença, desta pandemia, a Covid-19, que graça um pouco por todo o mundo. Devemos também lembrar que esta palavra vai enquadrar-se naquilo que é o momento que estamos a viver, ou seja, aquilo que a nossa igreja decretou a partir da manhã, estarmos em oração e jejum, lutando, guerreando, para que Deus nos guarde e nos dê vitória sobre esta pandemia. Sem mais delongas, quero ler com os irmãos, começando com o versículo 3, portanto vamos de versículo em versículo. O versículo 3: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Portanto, este versículo 3 serve muito bem de base, de ponto de partida para o nosso estudo, para aquilo que é a análise que devemos fazer em torno do contexto que o povo de Deus estava a passar, sobretudo a parte de Judá. Nessa altura, o reino de Israel se encontrava dividido numa parte Israel e noutra parte Judá. Então, e da parte de Judá, Josafá era o rei. E Josafá vai receber então o recado, a mensagem de que, quer seja os moabitas, assim como os amonitas, vinham em direção para Judá, haviam intentado um cerco contra Judá, vão para lutar com Israel, com Judá, onde Josafá era o rei, e nessa altura Judá estava toda ela cercada. Do ponto de vista militar, do ponto de vista do arsenal militar, Judá estava incapaz de defrontar militarmente o exército que vinha, a coligação que marchava em direção a Judá, uma coligação entre Moabe e Amon, que se juntaram para invadir a cidade, a terra de Judá, onde Josafá era o rei por essa altura. Quando Josafá recebe esta mensagem, quando recebe o recado de que a cidade estava sitiada por um exército poderoso, no versículo 3, Josafá vai reconhecer a sua fraqueza, vai reconhecer as suas limitações. Queridas e queridos, diante de um cenário destes, diante de uma situação, a primeira coisa que devemos fazer é levantar as nossas forças e fraquezas, reconhecer
em que posição, em que estado estamos, Josafá havia feito o levantamento do inimigo que marchava à sua direção, e aqui no versículo 3, a Bíblia diz que Josafá, tomado por medo, vai buscar ao Senhor e apregoa um jejum em toda a cidade, em toda a terra de Judá, no que Judá dizia respeito. Ora, se Judá, olhando para a ameaça que era iminente, que estava à sua volta, a Bíblia diz que Judá temeu ao Senhor, Judá pôs-se a buscar ao Senhor e apregoa um jejum em toda Judá. Isso vai concordar com a palavra que diz que em determinados momentos em que estamos aflitos, devemos orar e jejuar. E me parece que na situação presente que estamos a viver, o confinamento a que estamos sujeitos, a situação epidemiológica que o planeta Terra está a viver, me parece que do ponto de vista humano, das instituições humanas, os sistemas de saúde, os mais robustos, têm conhecido colapso. As pessoas estão confinadas, assombradas por um medo. Me parece que é a altura de nos voltarmos para o Deus de Israel. É a altura de nos voltarmos para o Deus de Judá. É a altura para buscarmos a presença de Deus e dizermos que, Senhor, sem Ti nós não somos nada. Sem Ti não faremos absolutamente nada. Antes de continuar, deixa-me saudar a diaconisa Ana Lourenço, deixa-me saudar o irmão Vladimir Ferreira, deixa-me saudar o evangelista Oséias Casimiro, que estão conosco nesta live. Muito obrigado, Deus abençoe. Vão partilhando para que esta mensagem possa alcançar mais irmãos e possam estar conosco nesta meditação da palavra de Deus. No mesmo capítulo ainda, estou no versículo 6, depois de reconhecermos as nossas fraquezas, o ponto a seguir é entrarmos em adoração. É o que Josafá vai fazer aqui, exatamente no versículo 6, quando vai dizer: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ora, muito bem, Josafá aqui está em adoração. Josafá aqui vai se apresentar diante de Deus, vai lembrar a omnipresença, vai lembrar a omnipotência de Deus em adoração. Adoração é exatamente isto, quando nós nos colocamos na posição de engrandecer a magnificência de Deus, de exaltar aquilo que Deus é na sua natureza. No versículo 7, Josafá vai tocar naquilo que eu chamo no âmago de Deus. Josafá vai se lembrar que o Deus a quem ela serve, o Deus dos seus antepassados, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é um Deus que vela em cumprir a sua palavra. Está no versículo 7, isso na última parte do versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre atento, para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ora, se Deus fez um pacto com o seu amigo Abraão, e nós, sendo descendentes do amigo de Deus, Abraão, veja a inteligência que Josafá toma, porque ele vai lembrar a Deus que existe um pacto entre
Deus e a descendência de Abraão. E nós, sendo descendentes de Abraão, estamos cobertos por este pacto. Estamos por dentro desta promessa. Aleluia! Portanto, como descendentes de Abraão, precisamos lembrar ao Deus de Israel que ele havia estabelecido um pacto com nosso pai Abraão. Havia estabelecido um acordo com nosso Deus, com nosso pai Abraão. O Deus de Israel havia dado uma promessa de proteção aos filhos de Abraão. Quando nós lembramos isso a Deus em adoração, quando nós vamos adorar a Deus e lembramos a Deus esta promessa, este pacto abrâmico, e que o nosso Deus é aquele que vela em cumprir a sua palavra, no momento a seguir, temos que nos disponibilizar diante de Deus. Temos que apresentar a nossa disponibilidade. Veja o versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, quer seja espada por castigo, peste ou fome. Penso que esta expressão, peste ou fome, aplica-se muito bem ao momento atual que estamos a viver, porque podemos assemelhar melhor esta pandemia por uma peste, e por consequência desta pandemia, muita gente tem estado a passar fome. Por isso é que temos apelado aos irmãos que continuemos com as nossas obrigações, continuemos com os nossos deveres para com a casa de Deus, para que os nossos líderes possam providenciar mantimento e acudir àqueles irmãos que estão passando por necessidade como consequência desta peste, desta pandemia. Peste ou fome. Nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Está aqui uma disponibilidade. Josafá coloca-se, ele e todo o povo colocam-se em disposição de clamar a Deus na eventualidade de lhes sobrevier algum mal, algum castigo, alguma guerra, algum aperto, como está sendo anunciado, está sendo propalado pelos 4 cantos do mundo, que a situação tem tendência a piorar. Refiro a uma situação econômica, ou seja, a pandemia poderá passar num mais curto espaço de tempo, mas as suas consequências do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, serão mais gravosas do que a crise que vivemos em 2016, 2017, 2018 e 2019. Assim atestam os estudos, as projeções dos especialistas em matéria de economia. Isso chegando aos nossos ouvidos, temos que dizer: ó Deus, nós nos apresentaremos a Ti como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós clamaremos pelo Teu nome, nós clamaremos pelo nome do Teu Filho Jesus. Tu nos ouvirás e nos livrarás. Nós estamos disponíveis para este clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Na sequência, meus amados, no versículo 12, Josafá coloca sobre a mesa aquilo que é a capacidade humana, ou seja, o fim da capacidade humana, o esgotamento das capacidades humanas. Quando ele vai dizer no versículo 12 o seguinte: ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento, ou seja, não executarás tu o teu julgamento
contra eles, contra os amonitas, contra os moabitas. O Senhor não os vai julgar por eles virem cercar o teu povo, aqueles que clamam pelo teu nome, a tua igreja, porque em nós não há força para resistirmos, nem no sistema de saúde, nem na política, nem nas instituições. Não há capacidade humana para travarmos esta pandemia, assim como os seus efeitos. Deus, será que continuarás pávido e sereno olhando para esta situação? Não te levantarás, não julgarás a este mal, a esta praga? Multidão que vem contra nós, é uma grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meu irmão e minha irmã, na situação atual em que estamos, os nossos olhos devem estar postos no Deus verdadeiro, aquele que pode salvar. É verdade que muitos se têm levantado para denegrir este Deus, para dizer que onde está o vosso Deus, onde estão os pastores, onde estão os profetas, aqueles que curam, aqueles que propagaram aos quatro ventos, que têm o poder da cura. É verdade que nenhum profeta, nenhum Deus cura, nenhum profeta, nenhum pastor cura, quem cura é o próprio Deus, por intermédio dos seus servos. Quem cura é o Deus. Ele detém esse poder, detém esta capacidade, faz parte da sua natureza. Ele é o Deus que sara, é o Deus que cura. E sabemos que Deus não se escandalizará. Ele se levantará e reinará, derramará o seu cálice da cura sobre este planeta, sobre esta terra, meus amados. Por outro lado, na sequência, continuando, no versículo 15, veja o que está escrito ali, na última parte do versículo 15. Para o irmão que chegou agora, nós estamos analisando, estamos estudando a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Estamos agora no versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. O que temos aqui para compreendermos este versículo 15? Não podemos saltar o versículo 13 e o versículo 14, porque aqui no versículo 14 a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio, manifestou-se no meio da congregação sobre Jaziel, que era filho do sacerdote Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, nos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Portanto, depois de adorar, depois de reconhecer as suas fraquezas, depois de adorar, depois de lembrar ao pacto abrâmico que existe entre Deus e seu amigo Abraão, depois de colocar-se em disponibilidade de clamar a Deus, reconhecendo as limitações, as capacidades humanas que estão esgotadas, certamente o Espírito do Senhor vai se manifestar. Certamente o manto glorioso de Deus vai baixar sobre as nossas vidas e seremos tomados pela presença maravilhosa de Deus, e a manifestação da sua palavra será uma realidade nas nossas congregações, nos nossos corações, nas nossas famílias e nas nossas vidas, como aconteceu aqui. A palavra de Deus vai dizer por intermédio do profeta, do sacerdote: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, por causa desta grande pandemia, por causa das consequências da Covid-19. Não se atemorizem, não se assustem, não se pasmem,
pois esta luta não é vossa, mas é luta de Deus. Esta guerra não é vossa, este confronto não é vosso, igreja, meu irmão e minha irmã. Essa luta não é sua, essa peleja não é sua, é peleja de Deus. É luta de Deus, e Deus está conosco nessa luta. O sol da justiça de Deus vai se manifestar nessa luta, vai se manifestar no meio da nossa congregação. Igreja, que igreja permaneça em combate, permanece em luta, jejuando, orando a partir de amanhã, das 0 às 12 horas, até ao dia 10 de maio. Eu estou certo que entraremos no 4º período cantando o hino de vitória. Podemos ter a 4ª prorrogação do estado de emergência, mas uma coisa vai acontecer naquele 4º período, naquela 4ª extensão, é que a Igreja de Cristo estará entoando o hino de vitória. Louvado seja o Senhor. Isto é confiança e tranquilidade. O Espírito do Senhor, quando se manifesta no nosso meio, ao nosso coração, é para trazer-nos tranquilidade, é para trazer-nos confiança, dizendo: minha filha, meu filho, não tema, porque eu estou convosco, confia somente no Senhor. Quero dar um abraço ao nosso irmão Eliseu Vitor Bangula, a nossa irmã, minha comadre Neuza Moreno, Deus abençoe. Ana Nascimento, minha filha do coração, Deus sabe o quanto te amamos. Dário Castanheira, jovem obreiro, valente de Deus, corajoso, estou convosco. Deus seja louvado pela vossa presença aqui nesta reunião, nesta santa congregação. Precisamos, depois que o Espírito de Deus se manifeste em nosso meio, em nosso coração, o passo seguinte é mesmo confiança. Confiarmos em Deus. Veja o que acontece no versículo 17, na parte B. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amanhã, às 0 horas, tome posição na sua casa, no seu quarto, com a sua família, no seu coração. Amanhã, tome posição. É palavra de Deus. Saí-lhes ao encontro. Vamos contra estes amonitas, vamos contra estes edomitas, vamos contra esta pandemia, vamos contra esta Covid-19 amanhã, a partir das 0 horas, na santa convocação. Deus está te convocando, Deus está te comissionando. Amanhã, a partir das 0 horas, entre em combate, entre na luta. Glória a Deus. Quero saudar a presença da Rosária Cassule. Deus abençoe lá a partir de Lisboa, a partir da Europa. Deus abençoe. Sabemos o que vocês têm passado, mas temos orado também por vocês, mesmo à distância. No versículo 20, você precisa crer. Precisa crer. Não duvide. Renove a sua crença. Talvez por algum período você deixou de crer no Deus de Israel. Você deixou de crer no Deus o Todo-Poderoso. Creia nesse Deus. Amanhã sairmos ao encontro deste inimigo comum. Não tem igreja, não tem denominação, não tem credo religioso, não tem ideologia política, não tem raça de cor, não tem status social. Este inimigo é comum. Por isso é que te conclamamos. Amanhã saiamos ao encontro desta pandemia. Vamos em guerra, vamos lutar, vamos guerrear. Deus está conosco, Deus está conosco nesta luta. Veja o versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse. Josafá se levantou no meio da congregação, no meio de todo o povo, marchando para a batalha, e disse: ouvi-me, ó Judá,
e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Provavelmente você tenha sido desenganado por algum profeta, por algum pastor, por algum líder. É provável que você tenha sido desenganado por algum irmão. Mas, por favor, lhe peço, nesta luta, neste período, nesta etapa da guerra em que nos encontramos, confie, creia em Deus. Renove a sua confiança nos homens de Deus, para que você tenha prosperidade nessa luta. É princípio de Deus. Crer em Deus. Crer nos seus profetas, na sua palavra, que eles falem da parte de Deus. Creia nessa palavra que estamos lhe transmitindo. Experimente as fórmulas que estamos lhe sugerindo, para que cheguemos à vitória, para que tenhamos a vitória. Você que tem um dom, porque no versículo 21, aqui Josafá se dirige aos irmãos que têm o dom da música, os ministros do louvor e da adoração. A Bíblia diz no versículo 21 que os músicos, no caminho para a batalha, no caminho para a guerra, os músicos apresentaram-se vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Que aventura! Os que têm armas ficam atrás e os músicos, trajados de ornamentos sagrados, o seu dom, a sua disponibilidade, a sua vocação, é um traje de ornamento sagrado. Foi Deus que lhe investiu esse dom. Foi Deus que depositou este talento na sua vida, para que quando você entoe algum louvor, algum cântico, esse cântico possa tocar o coração dos homens e das mulheres que te ouvem, cantando e adorando ao nome de Deus. Isso é ornamento sagrado. Você tem primazia, a sua posição, a sua ordem de precedência no protocolo de Deus é à frente do exército na batalha, é à frente dos comandantes, é à frente dos que têm armas, é à frente dos que têm arsenal bélico, e entoando o cântico da vitória, para que louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nosso Deus não é limitado no tempo. O nosso Deus não tem limitações de espaço. O mesmo Deus que operou ontem é o mesmo que opera hoje, é o mesmo que há de operar eternamente até a consumação dos séculos. Creia nisso. É um cântico que deve encher a nossa boca neste momento, dizendo: Deus, obrigado, porque a sua misericórdia dura para sempre. Até aos nossos dias, a sua misericórdia ainda tem poder para nos alcançar. Veja o que acontece no versículo 22. No versículo 22, o que acontece é o início do cumprimento da promessa de Deus no meio do povo. Deus prometeu que Ele está conosco na luta, que Ele está conosco nessa batalha, que Ele está conosco neste combate que nós travamos contra a Covid-19. Quando isso acontece, o princípio da operação de Deus está aqui no versículo 22 do capítulo 20 do segundo livro de Crônicas. É que Deus vai dispersar os teus inimigos. Repito, Deus vai desbaratar os teus inimigos.
Os teus inimigos estarão dispersados em nome de Jesus. Tudo aquilo que te aflige, o teu inimigo pode ser aquilo que te aflige, aquilo que te atormenta, será desbaratado e disperso em nome do Senhor Jesus. Toda maneira, toda manifestação diabólica, toda sorte, toda forma de manifestação que tende a afligir a sua vida, Deus vai dispersar isso. Deus vai desbaratar. Se é desemprego iminente, se é falta de finanças, se é falta de confiança, se há alguma crise no teu relacionamento, se há alguma crise no teu âmago, alguma crise existencial, você não vai se aperceber o que vai acontecer, porque Deus vai desbaratar, Deus vai dispersar tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que constitui preocupação para a tua vida. Deus vai entrar na batalha, vai entrar na guerra e vai dispersar tudo aquilo que se constitui em aflição para a tua vida. Queridas e queridos, estou no versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto e procurou olhar para o deserto, para a posição onde estariam posicionados os exércitos de Moabe e de Amon, veja o que Judá vê, o que o povo vê. Na sua expectativa, ao subirem ao cume da montanha, a sua curiosidade era ver o tamanho do exército que lhes cercava. Aleluia! Mas quando eles aguçam a visão, quando eles preparam os olhos para ver, a Bíblia diz que eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Deus não só vai dispersar, Deus não só vai confundir, Deus só não vai desbaratar aquilo que te aflige, os teus inimigos, mas quando Deus entra na peleja, quando Deus entra na luta por nós, não é preciso nós fitarmos a nossa visão sobre os nossos inimigos. Ou seja, nós não precisamos ver aquele que nos persegue. Nós não precisamos ver aquilo que nos aflige. Porque Deus entra na peleja por nós. E a única coisa que vamos contemplar, cadáveres. Aleluia. A única coisa que você vai ver, quando tirar a venda dos olhos, quando você preparar a sua visão para ver melhor, você vai ver cadáveres. Glorificado seja o nome do Senhor. Você vai ver apenas mortos. Os teus inimigos estão mortos, sem você ter disparado uma única arma, sem você ter empenhado uma única munição, e os teus inimigos, de forma sobrenatural, por forças angelicais, estarão mortos em terra sem que haja algum sobrevivente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando isso acontecer, quando os teus inimigos estiverem caídos no deserto, quando os teus inimigos estiverem todos aniquilados, sem que você dispare uma única munição, certamente o que vai acontecer é exatamente aquilo que a Igreja de Cristo vai fazer quando esse estado de emergência for levantado, quando esta pandemia for declarada como vencida em nome e no sangue de Jesus. Igreja que é igreja, crente que é crente, cristão que é cristão, em várias formas de manifestação,
estou alertando, estou chamando, estou convidando para todo o povo de Deus que no quarto período, na quarta extensão do estado de emergência, quando nós formos verdadeiramente soltos, livres desta pandemia, versículo 26, ao quarto dia, ao quarto período, se ajuntaram perante o Senhor no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até ao dia de hoje. Isso aponta para a gratidão. Isso indica para a gratidão. Devemos ser gratos a Deus. Em gratidão a esse Deus Todo-Poderoso, por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele vem fazendo nas nossas vidas, no meio da nossa igreja, no meio da nossa congregação, ao quarto dia, ao quarto período, vamos nos reunir no vale de bênção, onde estaremos ali para louvar ao Senhor, para dizer: Senhor, muito obrigado por ter nos guardado. Muito obrigado porque o Senhor mandou livramento. Muito obrigado porque Deus mandou salvação para as nossas vidas. Mandou proteção. Nenhum de nós foi acometido por esta pandemia. E aqueles que foram acometidos por esta pandemia não conheceram a morte. Foram livres. Mesmo nas UTIs, mesmo nas unidades de cuidados intensivos, venceram a Covid-19 em nome do Senhor Jesus. Assim como Daniel foi livre da cova dos leões, assim como os amigos de Daniel foram livres do forno ardente, nós também seremos livres desta Covid-19, e alguns de nós eventualmente poderão ir parar às unidades de tratamento intensivo, alguns poderão precisar destes ventiladores mecânicos, mas o que eu sei é que o sopro do Espírito estará com estes irmãos para dizer que este é meu, esta é minha, e receberão o respectivo livramento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra de Deus. Fecha os teus olhos e vamos orar, clamando a Deus, o Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo livramento que tens dado sobre os quatro cantos do mundo aos Teus servos, às Tuas servas. Senhor, tome conta do nosso país, Angola. Tome conta da nossa igreja. Tome conta do Teu povo, Senhor. Ó Deus de Israel, levante-se e entre na peleja para conosco. Entra na luta conosco. Lute por nós e dê-nos livramento em nome de Jesus. Livre a Tua igreja. Pelo amor do Teu nome, por amor de Jerusalém, pelo amor que tens pelo Teu Filho Jesus Cristo, livra-nos e atenda ao nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado, e fica em casa, na companhia da sua família, orando a Deus, meditando na palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.